É hora de salvação. Sim, pessoal. Hoje, sobre toda a face da Terra, para toda a população mundial, o que está faltando é salvação. Mas a salvação está ao alcance de todos. É porque a maioria das pessoas está na incredulidade ainda. Elas estão se recusando a vir ao Senhor Jesus para terem vida e salvação pela graça. Esse é um erro fatal que a maioria da humanidade está cometendo hoje contra si mesma. Porque no mundo em que vivemos, fora do Senhor Jesus, não existe salvação. Porque Deus amou ao mundo desta maneira e deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, está bem claro que o único que pode salvar, redimir, libertar a vida de qualquer pessoa é o Senhor Jesus. As religiões, as seitas que existem pelo mundo são ineficazes e não podem garantir salvação para ninguém. Então, o que a população do mundo tem que fazer? Tem que olhar para aquele que é o Senhor Jesus. Ele sim é suficiente para salvar. E a humanidade tem que crer nisso, tem que acreditar, tem que confiar nele. Porque aquele que fizer isso de forma sincera, aquele que se arrepender e se converter e se compungir o seu coração, essa pessoa que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Isso está garantido, essa afirmação está garantindo para as pessoas a salvação. Então, para a humanidade hoje, o Senhor Jesus está ao alcance de todas as pessoas. Agora, as pessoas têm que querer essa salvação, porque ela não será forçada por ninguém. Ninguém será constrangido ou ameaçado a se salvar em Cristo. Não, isso tem que ser uma decisão pessoal e espontânea de cada pessoa. Então é isso que eu quero encorajar, incentivar e estimular cada vez mais. E para fazer isso, eu tenho que falar a respeito da salvação que está em Cristo Jesus. Porque um dia eu fui salvo por Ele. Assim como milhares de pessoas pelo mundo aí foram salvas por Ele também. Essas pessoas que foram salvas dão testemunho da salvação que está em Cristo Jesus. Para que não fique nenhuma dúvida em ninguém a respeito disso. Para que assim as pessoas possam acreditar naquele que é o único que pode salvar, que é Cristo Jesus, e mais ninguém. Não há engano nisso. Pelo contrário, só a verdade. Porque o verbo que se fez carne, ele veio habitar entre nós cheio de graça e verdade. E é por isso que as pessoas devem crer nele. Então, para ajudar hoje as pessoas a terem essa convicção de que só em Jesus existe salvação, eu vou ler aqui alguns textos a respeito disso, para que possa acontecer salvação para as pessoas. O tempo de se salvar é agora. É hora de se salvar desta geração perversa que estamos vivendo, que pouco a pouco está caminhando para a ruína e perdição. Porque muitas dessas pessoas estão ignorando, estão agindo com indiferença, com rejeição ao Senhor Jesus. Elas estão negando o Senhor Jesus. Infelizmente, essa é a realidade. E ao fazerem isso contra si mesmos, essas pessoas estão perdendo a única oportunidade de salvação que elas têm, que é Cristo Jesus. Então, eu espero que as pessoas possam se conscientizar, ou melhor, possam retornar à sensatez e se purificar desse erro da incredulidade, que infelizmente está impedindo as pessoas de virem a Jesus para ter vida, salvação e tudo aquilo que Ele pode fazer na vida da pessoa. Então, agora eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito
da salvação que pode acontecer com qualquer pessoa hoje. E o primeiro texto que eu vou ler está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 25. Então está escrito assim, ó. Versículo 24, eu falei 25 a 24. Em verdade vos digo, quem está dizendo isso? É o Senhor Jesus. Ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, com essas palavras bem claras, é por meio dessas palavras que o Senhor Jesus está dando a oportunidade das pessoas se salvarem hoje, no século 21. E existem muitas pessoas hoje que precisam ser salvas sim, precisam de Jesus. Então, a palavra é essa, ó. Quem ouve a minha palavra, as palavras que o Senhor Jesus falou, e crê naquele que me enviou, quem enviou o Senhor Jesus foi Deus, o Pai, nosso Criador. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele está garantindo, ele está afirmando que tem a vida eterna. Ele está assegurando isso para as pessoas. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Outra afirmação que ele faz aqui. Essa pessoa não vai entrar em juízo. Ela vai ser justificada, absolvida. Ela vai ter paz com Deus. Ela vai estar se reconciliando com Deus para sempre. Então, essa pessoa não vai entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus, automaticamente ele passa da morte para a vida. Isso é o que é bom. Tem muitas pessoas hoje que não passaram para a vida porque elas ainda não creram em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Agora eu vou ler o próximo texto aqui que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É na sequência aqui, logo depois do Evangelho segundo João. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Deixa eu achar aqui. Achei aqui. Então está escrito assim, ó. Por que só Jesus pode salvar? Esse texto aqui que eu vou ler agora vai esclarecer a respeito disso, para que não haja nenhuma dúvida. Então está escrito assim, ó. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, dá para ver aqui que muitas pessoas rejeitavam Jesus naquela época em que esse texto foi escrito. Hoje acontece a mesma coisa. Muitas pessoas estão rejeitando o Senhor Jesus e isso é feito por vários motivos que, infelizmente, são motivos enganosos. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, o Senhor Jesus se tornou a pedra angular. Essa é a única pedra na qual a sua vida e a minha vida devem estar baseadas. Pedra angular, pedra plana, pedra que traz estabilidade para a sua vida e para a minha vida. Essa é a pedra perfeita para qualquer pessoa hoje. Esse é Jesus, é o único em que você pode crer. E não há salvação em nenhum outro. Ele está afirmando aqui que não há salvação em nenhum outro. Não importa a época. Nunca haverá ninguém no mundo em que possa existir salvação. Somente através de Cristo Jesus. Essa é a verdade literal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, importa que sejamos salvos apenas pelo Senhor Jesus e mais ninguém. Não adianta inventar, não adianta seguir, não adianta surgir. Nunca vai existir outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas
pelo nome de Cristo Jesus. Essa é a realidade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Na Epístola de Paulo aos Romanos eu vou ler 2 textos que falam sobre salvação. O primeiro está aqui no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Está escrito assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, as pessoas, qualquer pessoa no mundo hoje que esteja viva, ela pratica pecados. E o salário do pecado é a morte para essas pessoas. Se eu não tivesse me convertido a Cristo Jesus, eu também teria como salário a morte. Mas o melhor aconteceu. É o que ele está dizendo aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Isso é algo ruim. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é melhor ter esse dom gratuito, esse presente gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente pela graça salvadora é que isso pode acontecer. Então, para ser salvo, é preciso crer em Cristo Jesus. É a única forma dele salvar a pessoa. E isso tem que ser feito espontaneamente, a pessoa tem que querer mesmo. Então, eu espero que muitas pessoas queiram crer em Cristo Jesus, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só através dele, só através do Senhor Jesus, essa vida eterna, como dom gratuito de Deus, pode acontecer na sua e na minha vida, sim. Agora o próximo texto aqui que eu vou ler, também está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Deixa eu achar aqui rapidinho. Capítulo 10, versículo 9 ao 12. Deixa eu ver aqui. Achei aqui, ó. Então, é necessário se confessar ao Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode salvar as pessoas. E esse texto vai falar sobre isso. E ele é muito bem claro sobre essa questão. Está escrito assim, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a garantia. Então eu espero que você faça isso. Confesse, como está escrito aqui, confesse com a sua boca. Confesse com a tua boca e em teu coração creia que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Dessa forma você será salvo. É preciso fazer isso. Isso você tem que fazer espontaneamente, se você quiser, porque a salvação em Cristo é uma decisão pessoal da pessoa, de cada pessoa, individualmente falando. Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, essa é a real. Essa é a oportunidade que está sendo dada a você hoje. Eu espero que você agarre essa oportunidade, não deixe passar. Não deixe para o futuro o que você pode fazer agora. A salvação é para você agora. O Senhor Jesus está tentando te ajudar. Ele está ao seu alcance para você ser salvo por Ele. A decisão pessoal é sua. Agora eu vou ler o próximo texto aqui que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu achar aqui. Capítulo 1. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Então está escrito assim, ó. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação.
Então, tudo que eu estou falando aqui a respeito da salvação em Cristo Jesus é digno de aceitação, é digno de credibilidade, é verdade, não é mentira, não é engano. É verdade que pode ser testemunhada por você a partir do momento em que você for salvo pelo Senhor Jesus. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, a missão do Senhor Jesus em vir ao mundo foi essa que ele está dizendo aqui. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Os pecadores estão aí hoje no mundo. O único que pode salvar eles é Cristo Jesus, porque ele veio exatamente para fazer isso. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, cada pessoa que é salva por Cristo Jesus como um pecador, ela é o principal, ela é a principal pessoa que foi salva pelo Senhor Jesus. Isso é algo certo a se dizer. Então, fica aqui esse incentivo ainda mais para que você tenha a oportunidade de ser salvo por Cristo Jesus. Porque ninguém pode deixar que os pecados possam impedir alguém de crer em Cristo Jesus. Porque quando a pessoa se arrepende e se converte, ela abandona os pecados. Ela é perdoada, ela é redimida. O sangue do próprio Senhor Jesus lava essa pessoa de todo pecado. E assim ela é salva. Então isso vai acontecer com todas aquelas pessoas que quiserem ser salvas por Cristo Jesus hoje, agora. Então agora eu vou ler o último texto aqui, está na Epístola aos Hebreus. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo... Peraí. Não, capítulo 7, aliás. Eu li o número errado aqui. Capítulo 7, versículo 25. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Deixa eu achar aqui. Achei aqui, ó. Então está escrito assim, ó. Esse texto é bem claro. Está escrito assim, ó. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vou repetir. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, está bem claro que o único que pode salvar totalmente as pessoas que se chegam a Deus é Cristo Jesus. Não há outro nome, como eu já li aqui. Ele é o único. É isso que as pessoas têm que acreditar. Tem que confiar nele. Ele é a salvação. Ele veio para salvar os pecadores. Então, seja você o principal dessas pessoas que foram salvas por Cristo Jesus. E eu espero que essa salvação aconteça em sua vida. Não perca seu tempo pelo mundo aí, vivendo essa vida envolvido com coisas erradas. Chegou a hora de você ser salvo em Cristo Jesus. Por isso está escrito aqui, ó. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então todas as pessoas que forem salvas por Cristo Jesus, porque quiseram ser salvas, porque tomaram a decisão de crer, de se arrepender, de se converter a Cristo Jesus para serem salvas, para todas essas pessoas, o próprio Senhor Jesus vai interceder por elas dia após dia. Isso é um fato. Está acontecendo em minha vida. Está acontecendo em todas as pessoas que já receberam a salvação pela graça de Cristo Jesus. Agora, só falta você. Eu espero que isso aconteça em sua vida. A oportunidade lhe foi dada hoje para você crer em Cristo Jesus. Porque é hora de salvação. E a hora de salvação chegou para você agora,
através de Cristo Jesus. Então eu espero que você receba essa palavra, receba Cristo Jesus e seja salvo por Ele para sempre. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.